Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça. Um programa da parceria entre a PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, e a PMP, Associação Paulista do Ministério Público. E para um bate-papo, para explicar um pouquinho quais os efeitos da nova lei de execução civil, reunimos dois especialistas na área, na verdade, dois doutores em processo civil pela Universidade de São Paulo. E do meu lado direito, o Dr. Marco Antônio Boto Muscari, que é professor em Direito Civil e juiz assessor da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Do meu lado esquerdo, representando o Ministério Público, nós temos o Dr. Carlos Alberto de Salles, promotor de Justiça e também doutor em Processo Civil pela Universidade de São Paulo. Doutores, afinal de contas, o que consiste, como é que o cidadão deve interpretar o que é execução civil? Bem. Inicialmente, Luciano, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado, parabenizar a iniciativa da criação deste programa pelas associações Paulista de Magistrados e do Ministério Público. Eu acho que é com iniciativas como esta que nós vamos dando contas ao cidadão do que temos feito e vamos transmitindo à cidadania o que é que a justiça tem a oferecer a ela. Bem, em rapidíssimas linhas, Luciano, a execução civil consiste numa etapa do processo que serve para efetivar as decisões judiciais. Então vamos a um exemplo. Eu estou trafegando com meu veículo por uma avenida, um outro automóvel vem por trás e colide na traseira do meu carro. Evidentemente que o juiz, de quem eu me socorro no primeiro momento, não sabe se eu tenho ou não tenho razão, se eu parei de inopino, se o veículo de trás estava guardando distância de segurança. Então, num primeiro instante, o juiz vai ter que ouvir testemunhas, vai ter que se inteirar dos fatos ocorridos para, ao final de uma primeira etapa do processo, eventualmente condenar o cidadão que dirigiu o carro que bateu na traseira do meu veículo. Pois bem, esta condenação vem por intermédio de uma sentença e até o momento da sentença é óbvio que eu, que seria autor da ação, ainda não estou plenamente satisfeito. Aliás, muitas vezes nos juizados especiais, onde os cidadãos costumam ir sem advogados, logo que o juiz profere a sentença e condena o réu a pagar certa quantia, o autor vencedor vira-se para o juiz e candidamente, não é, nessa sua sagrada inocência, pergunta: olha, excelência, muito obrigado, né, por ter condenado o meu adversário, mas eu gostaria de saber quando que eu recebo. Pois bem, Luciano, o processo de execução é justamente este, que serve para efetivar uma decisão do juiz, no meu exemplo, condenatória de R$1.000, e que serve, portanto, para que quem ganhou, para usar uma linguagem futebolística, leve. Há uma diferença também na justiça entre ganhar e levar. Eu costumaria dizer, então, poderia dizer, que no processo de conhecimento, uma linguagem técnica, o cidadão até pode ganhar. Ele obtém a condenação do seu adversário a lhe pagar certa quantia. Mas no segundo momento, num segundo processo, é que ele vai levar. Pois bem, o processo de execução é este, em que nós partimos de uma decisão que confere certo direito a alguém e vamos efetivá-la na prática. Tá certo, doutor Carlos. Quando que não leva, então? Quando que o autor ganhou essa ação em primeiro grau, né, ou transitado em julgado, o título executivo se formou, existe alguma chance dele não levar isso? Bem, antes de mais nada, me somar aí a introdução do Dr. Muscari sobre a oportunidade desse programa e o qual, sem dúvida nenhuma, contribui muito para a divulgação da justiça, para a divulgação do que vem sendo feito pelo Poder Judiciário, que vem sendo feito pelo Ministério Público. Bem, a questão de não levar, por incrível que pareça, é infelizmente muito frequente. Infelizmente muito frequente. Por quê? Porque muitas vezes não se consegue atingir o patrimônio do devedor, daquele que devia pagar, para dar ao autor, para dar para quem direito aquela resposta concreta. O que a gente poderia dizer, para pôr o dinheiro no bolso do credor. E hoje em dia, numa sociedade notadamente de massas, numa sociedade pautada por mecanismos econômicos, também massificados, por mecanismos econômicos que permitem uma fácil movimentação de haveres, acaba sendo muito difícil você localizar
bens que possam responder por essa condenação judicial, bens que possam levar a uma satisfação concreta do credor. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ganha, mas não leva. Ou seja, ela tem uma condenação, ela tem reconhecido o direito dela na justiça, mas na hora de ver o dinheiro no seu bolso, não se conseguem localizar os bens que sejam suficientes para dar uma satisfação concreta, uma satisfação material para esse credor. Tá certo. Nós estamos agora no momento, né, da aplicação de uma lei nova, a 11.232 de 2005. O que essa lei vai trazer de bom e de mal para o cidadão comum, doutor? Perfeito. Luciano, eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque nós estamos aí há aproximadamente um mês da entrada em vigor desta lei, e ela de fato provoca, no meu modo de ver, uma autêntica revolução na execução civil. Eu vou procurar traduzir em miúdos o que ela faz e sintetizar. Até hoje, e nós estamos falando ainda no mês de maio, até hoje nós temos, num primeiro momento, este momento a que eu me referi, do processo de conhecimento, onde o juiz vai se inteirar dos fatos, vai ouvir os argumentos das partes e, eventualmente, vai condenar uma delas no final, na sentença, nós temos um primeiro processo. E esta segunda etapa a que eu me referi, a execução, hoje é feita, como regra, num segundo processo. Ou seja, o cidadão ganha, para continuarmos na linha da nossa expressão futebolística, por intermédio de um processo chamado de conhecimento. E o cidadão vai precisar de outro processo, dito de execução, para procurar levar aquilo a que faz jus. Com essa lei 11.232, do final do ano passado, nós teremos o que se chama de sincretização dos processos. Sincretização significa fusão dos processos de conhecimento, que culmina numa sentença, e de execução, que nós esperamos culmina na satisfação do credor. Então, a primeira diferença prática, não será mais necessário ao vencedor da primeira etapa acionar uma vez mais o devedor da primeira etapa. Tudo se faz num processo só. Se se trata de um processo só, nós não vamos precisar de novo citar o agora chamado devedor, porque atualmente o executado ele é citado novamente para um novo processo e quase que convidado a pagar ou nomear bens ou oferecer bens seus à justiça. Então a primeira diferença brutal é que nós não vamos precisar de um novo processo e, por conseguinte, não vamos precisar citar novamente o executado, que agora, muitas vezes, mais atento, inclusive busca furtar-se às ações do oficial de justiça. Ele procura se esconder, não é? Pois bem, segunda diferença que me parece importante, doravante, ou pelo menos de junho em diante, aqueles cidadãos que forem condenados a pagar importância qualquer e que não efetuarem o pagamento nos 15 dias seguintes à condenação, responderão automaticamente por uma multa de 10%. Então, supondo que esse motorista que colidiu na traseira do meu veículo seja condenado a me pagar R$1.000, se nos 15 dias seguintes à condenação ele não pagar os R$1.000, a partir do 16º dia ele passará a me dever não 1.000, mas R$1.100. Segunda diferença importante. E para sintetizar e ficar só na terceira, que me parece também relevante, a defesa do executado, porque executados também têm direito de defesa, a defesa do devedor, até hoje, falamos em maio, repito, ela se dá por intermédio de uma ação que se chama de embargos, e que, como regra, suspende o andamento da execução. Significa que ele já teve toda a oportunidade no processo de conhecimento, agora foi citado, tem nova oportunidade de defesa no processo de execução, e essa defesa que ele maneja suspende o andamento da execução. E, enquanto isso, como fica o credor? Fica à espera da satisfação, de pôr o dinheiro no bolso. Pois, doravante, o que nós teremos? A defesa do devedor, que vai até mudar de nome, vai chamar-se impugnação, mas isso é o de menos, ela, como regra, não vai suspender o curso da execução. De maneira que, ainda que ele esteja manejando defesa, nesse meio tempo os atos de execução prosseguem. Estes são os 3 pontos que eu acho mais relevantes de